Olá a todos, sou o professor Ricardo Marcílio de Geografia. Vim aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de Geografia, para estar continuando falando do espaço geográfico, das desigualdades sociais no espaço geográfico, só que hoje a partir da industrialização, os efeitos que a industrialização traz na transformação do espaço geográfico, tá? Hoje nós vamos estar olhando a questão do espaço urbano e o espaço rural. Como que a industrialização e o processo das várias revoluções industriais que nós passamos na sociedade impactaram no espaço urbano e no espaço rural, pessoal. E para além dessa análise, desse olhar geográfico no espaço, nós vamos também estar vendo como que ela impactou nos modos de trabalho, tá? Desses trabalhadores e da indústria. Então vamos lá? Eu espero que esteja todo mundo bem, né? E vamos seguir. Para voltar e para a gente lembrar o que é industrialização, eu trouxe para vocês um esqueminha bem fácil, que é para a gente lembrar que antes da industrialização e dos produtos industrializados, nós tínhamos o artesanato, tá? Que eram produtos feitos artesanalmente, com mãos, tá? Sem muitas técnicas avançadas. Após esse processo, nós temos os processos de manufatura. Os processos de manufatura já são produtos fabricados com técnicas um pouquinho mais avançadas, tá? Do que os artesanais. E depois disso nós temos os produtos industrializados, que nasceram com essa evolução do meio tecnológico, tá? Várias técnicas evoluindo, juntando e transformando nesse sistema que a gente conhece, que hoje é a questão do produto industrializado, tá? Qual é o principal efeito dessa industrialização? Produção em massa. Antes, um alfaiate produzia um terno, hoje, uma indústria de têxtil consegue fabricar 1000 ternos em um dia. Tá? Só um exemplo. No slide que eu trago para vocês aqui, nós temos um trabalhador manual. Tá? Nós podemos caracterizar ele como produto artesanal ou produto manufaturado, porque ele já tem algumas ferramentas e técnicas ali onde ele está trabalhando. E na próxima imagem, nós temos o chão da fábrica, tá? Que daí já são mulheres trabalhando em máquinas têxteis a vapor. Ok, pessoal? Isso daí ele ilustra muito bem a questão da primeira revolução industrial, que a gente vai estar olhando agora, tá? Então, o que é a industrialização? A geografia caracteriza a industrialização a partir de revoluções, tá? Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial, tá? Todas essas marcadas a partir de períodos e a partir de modificações nas técnicas de produção desses produtos que são essenciais para o nosso dia a dia hoje, tá, pessoal? Como eu mostro aqui no slide, tá? Primeira revolução industrial, segunda, terceira e quarta. Então são 4 períodos. Isso tem que estar muito bem claro para vocês, tá? Os 4 períodos de revolução industrial. Seguindo, eu vou trazer para vocês as consequências e as condições históricas da primeira revolução industrial. Ela ocorreu na Inglaterra, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, espacializando no mapa, na região de Manchester, tá, pessoal? Com a descoberta do carvão mineral, pôde-se fabricar o que? As caldeiras. E a partir das caldeiras, pôde-se fabricar produtos em larga escala, quantidade, muita quantidade. Tá? Para além de produtos, nós também temos a evolução da entrega desses produtos. Tá? O meio de comunicação, onde produz e aonde entrega, que veio com a locomotiva, as ferrovias. Tá, pessoal? Então, esse também, as ferrovias e o meio de mobilidade entre produção e entrega do produto, ela também aconteceu nessa primeira revolução industrial. Tá? Lembrando que na primeira revolução industrial a mão de obra não era qualificada. Nós vamos ver em imagens mais à frente que crianças e mulheres foram muito utilizadas nessas indústrias para trabalhar, né? Inclusive nas indústrias têxteis na Inglaterra. Tá? O que aconteceu? Consequências dessa revolução industrial. Tá? O aumento do comércio internacional, tendo em vista que a gente já tinha as grandes navegações, né? A gente está falando aí do século XVIII,
tá, pessoal? Investimento da burguesia nos meios de produção. Então, quem tinha o capital acumulado da época fez o quê? Investiu em técnicas, investiu em indústria, para quê? Para ter muito mais lucro, tá? Antes você tinha uma pessoa que vendia 2, 3 produtos, ele pegou esse capital, investiu na indústria e hoje, naquela época, ele produziu 1.000 e lucrou com 1.000, tá, pessoal? Lembrando, condição de trabalho nessa época era horrível, tá? Jornadas de trabalho de 14, 15 horas por dia, como eu já havia falado para vocês, crianças, mulheres e homens, todos trabalhando na fábrica. Então, as condições de trabalho eram insalubres, mínimas, ok? Eu trouxe para vocês um esqueminha, tá? A gente tá olhando aí, a Europa da segunda metade do século XVIII, tá? Ela foi marcada por essas profundas mudanças nessa questão da industrialização. E quais foram essas mudanças? Novas invenções, que é a evolução das técnicas, tá? Trabalhadores foram obrigados a seguir as máquinas, então o trabalhador ele não fabrica mais manualmente, ele maneja a máquina que fabrica o produto. E o tempo se tornou algo muito valioso, inclusive para o dono da fábrica, tá? Até hoje nós seguimos a sirene na escola de vocês. Vocês não têm a sirene para entrar, a sirene para ir para o lanche, a sirene para ir embora? Essa sirene ela adventa lá da Revolução Industrial, tá? Das fábricas. A sirene tocava, os trabalhadores tinham que começar a manusear as máquinas. Eles só podiam parar quando a sirene tocasse novamente, tá? E isso de acordo com o patrão, o dono da empresa, o dono da indústria. Ok, pessoal? Então, essa mudança no mundo do trabalho a partir da primeira Revolução Industrial. Seguindo, tá, pessoal? A Revolução Industrial trouxe uma intensidade de exploração de mão de obra, como eu acabei de falar para vocês por causa da jornada de trabalho, uma intensificação da exploração do trabalho infantil, tá? E os trabalhos em minas e na indústria, as minas de carvão também eram muito utilizado o trabalho infantil. Ok? E o trabalho do homem, onde tinha mais força. Aqui vocês têm a imagem de 2 crianças em cima da máquina têxtil trabalhando na época da Inglaterra, tá? Século XVIII, na época da primeira Revolução Industrial. E nessa próxima imagem você tem o quê? Mulheres nas máquinas têxteis dessa época da Revolução Industrial. Ok, pessoal? Espero que esteja todo mundo observando aí. Então, o trabalho tanto da criança quanto da mulher passou a ser de grande importância, tá? E as mulheres também passaram a ser exploradas nas fábricas e em casa, pois a jornada da mulher, ela nunca deixou de ter a casa para ter que cuidar. O marido chegava da mina, ela chegava com um filho do trabalho da indústria e a mulher ainda tinha que cuidar de todos os afazeres de casa. Então, seria uma jornada quase que de 24 horas, né, pessoal? É bom a gente refletir sobre isso. Trazendo a questão do espaço urbano e do espaço rural, a Revolução Industrial, o que ela mudou nesses espaços? No espaço rural, abram-se minas e começa a exploração dos recursos naturais de maneira muito mais rápida, porque a fábrica demandava de recursos naturais. Se vai fabricar 1.000, precisa de recurso para 1.000, não é mais recurso para 1. Então, o espaço rural começou a ser degradado de forma insustentável, tá? Principalmente esse impacto no espaço rural. Espaço urbano, o que modifica no espaço urbano? As cidades tomam forma e tomam foco. A cidade começa a ser o principal locus de reprodução e produção da vida. Reprodução porque os seres precisam viver e produção porque eles precisam produzir para ter o salário e sobreviver. Compreendem? Então a cidade ela começa a se expandir e o espaço urbano começa a aumentar, tá? Periferias, problemas sociais, problemas de saneamento básico, ok? E o que a gente chama de êxodo rural, uma intensificação do êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade, ok? Então, esses são os principais impactos a partir da Revolução Industrial no espaço urbano e no espaço rural, tá, pessoal? Continuando, eu trago para vocês agora a segunda Revolução Industrial.
O que modificou a partir da segunda Revolução Industrial no século XIX para o XX? A descoberta do petróleo. Tá, pessoal? A descoberta do petróleo, ela vem modificar a mobilidade, porque a partir de agora a gente começa a trabalhar com um sistema de mobilidade rodoviário, tá? Que é a máquina sobre rodas, não mais sobre trilho. E nós temos também a intensificação da produção a partir da borracha e do petróleo, tá? Dando continuidade à segunda Revolução Industrial, a partir da corrida armamentista do começo da Guerra Fria e a corrida tecnológica para a Lua, nós temos a terceira Revolução Industrial. Lembram-se na aula passada que eu falei para vocês que o mundo era bipolar? União Soviética e Estados Unidos. Os dois desenvolveram muitas técnicas para quê? Para ter armamentos bons e para chegarem à Lua. A partir dessa evolução dessas técnicas, o que aconteceu? Aconteceu de acabar criando a era da informação. Você vem com a informática, a internet e várias outras tecnologias. O GPS que você usa hoje no seu celular, ele foi criado para a guerra, a partir de satélites. A corrida armamentista e a corrida tecnológica queria colocar satélites ao redor da Terra para quê? Para vigiar. Vocês estudaram Guerra Fria na história e vocês viram isso, tá? Então, a terceira Revolução Industrial, ela é adventa dessa evolução da tecnologia. E nós temos a quarta Revolução Industrial, que agora é a Revolução High-Tech, onde os robôs e as máquinas é que fazem tudo. Como vocês podem ver aí na imagem. Aí na imagem tem um robô, tá? Que está operando outra máquina. Então, é um robô, é uma inteligência artificial, é uma máquina que opera outra máquina. Para dar uma esclarecida melhor nessa questão do trabalho e nessa questão da evolução high-tech da quarta revolução industrial, pessoal, eu trouxe para vocês dois conceitos muito importantes e que inclusive caem no IFTO e em vários vestibulares, que é a questão do desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Quando a gente fala de desemprego estrutural, como eu coloquei aí no slide, é quando você mexeu na estrutura de trabalho, como eu acabei de falar para vocês, um robô operando uma máquina, vai gerar o quê? Pode gerar o desemprego estrutural. Na estrutura do trabalho, não precisa mais do ser humano, então acaba gerando desemprego. A diferença do outro conceito, que é o desemprego conjuntural, é uma conjuntura. O Brasil está sofrendo uma recessão econômica, as empresas fecham e o que acontece? O rapaz é mandado embora, fica desempregado. Então, a conjuntura econômica do país acaba gerando desemprego. Conseguiram compreender a diferença entre estrutural e conjuntural, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, observado e que tenham pego um pouco dessa evolução da tecnologia do século XVIII até hoje, o nosso século XXI, ok, pessoal? Eu gostaria que vocês entrassem no portal, fizessem as atividades, tirem dúvida com os seus professores, nos procurem, nós estamos aqui para ajudar vocês. Ok? Bons estudos e até mais.